Olá, pessoal, tudo bem? Bom, o tema nosso hoje é ponto de equilíbrio. O que isso pode mudar na minha empresa? O que eu preciso realmente saber? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre 3 pontos de equilíbrio: ponto de equilíbrio operacional, ponto de equilíbrio financeiro e ponto de equilíbrio econômico. E o que significa cada um dentro da sua empresa e dentro do seu negócio? O que realmente você precisa saber para fazer a diferença na sua empresa, na sua micro ou grande empresa. Ou se ela é micro, que um dia ela se torne uma grande empresa. Bom, então vamos começar aqui, direto ao ponto, vamos falar sobre ponto de equilíbrio operacional. Operacional, gente, é aquele ponto de equilíbrio onde estamos no 0 a 0, ou seja, paga-se o meu negócio, ele se paga. E para isso, quanto eu preciso faturar? Então, o ponto de equilíbrio ele vai me dar esse valor. Então, eu preciso saber exatamente quanto eu preciso faturar mensalmente para cobrir o meu negócio e para deixar ele no 0 a 0. Poxa, mas espera aí, eu não quero deixar o meu negócio no 0 a 0. Eu estou montando um negócio para ter lucro, ter lucratividade. Mas calma, gente, calma, porque eu vou explicar o passo a passo para você. Quando nós falamos em ponto de equilíbrio operacional e falamos também que 0 é igual a 0, não significa que nesse ponto de equilíbrio você vai só, o que você vai, você precisa saber do valor que você vai vender para pagar. Não. Ponto de equilíbrio operacional é quando nós temos todos os nossos custos, está cobrindo isso. E o que inclui? Nós estamos falando em custos variáveis, ou seja, o valor que eu estou recebendo, eu estou conseguindo pagar os meus fornecedores, eu estou conseguindo pagar todos os impostos referente a esta venda, eu estou pagando todos os meus custos fixos referente a esta venda. E aqui, gente, uma dica para você: custos, pagando todos os custos, não é aqueles custos que vence no dia 30, que simplesmente, eu estou pagando dentro do mês. Quando nós falamos em 0 a 0, num custo operacional, num ponto de equilíbrio operacional, significa que ele, inclusive, está pagando aquelas despesas que não vencem no final do mês, mas aquelas despesas que estão provisionadas. Então, o ponto de equilíbrio operacional, quando falamos em 0 a 0, nós estamos falando daquele faturamento necessário para você pagar todas as suas despesas variáveis, pagar todos os seus custos operacionais, inclusive aqueles custos operacionais que estão sendo provisionados, mas que têm outras datas para vencer. E aqui eu dou um exemplo clássico para você. Por exemplo, o 13º, nunca se esqueça, o 13º ele vence uma parcela no final de novembro, outra em dezembro, mas não existe 13 meses. Então, quando você vai achar o seu ponto de equilíbrio operacional, neste faturamento você tem que estar incluso esse valor. Então, significa que o ponto de equilíbrio operacional é quando eu consigo chegar neste valor. Então, a minha empresa, hoje, ela precisa ter um faturamento de R$ 100.000. Nesses R$ 100.000 está incluso o custo dos fornecedores que eu estou comprando, os impostos, toda a parte financeira que eu preciso, se eu uso antecipações, se eu pago tarifas, enfim, tudo está incluso nesse preço, neste valor de faturamento, e está incluso aqui todas as despesas operacionais necessárias para fazer esse produto girar. Então, aí, mas dentro desse ponto de equilíbrio operacional, eu estou incluindo as minhas retiradas? Com certeza, porque dentro desse ponto de equilíbrio aqui, eu preciso de X mensal para faturar, tem sim que estar a sua retirada mensal. Gente, o ideal sempre é você tenha o valor da sua retirada mensal e não aquilo que muitas vezes as pessoas acabam fazendo. Eu pego os meus boletos, levo lá para a empresa pagar, ou eu tiro quando vai sobrando. Não, a gente precisa saber
tá? Então, muitas vezes a gente tem lá um valor sobrando, mas aquele valor ele pertence a outras despesas que estão provisionadas, não estão vencendo naquele mês. Por isso que é muito interessante a gente entender o nosso ponto de equilíbrio operacional. Como que eu chego nesse ponto de equilíbrio operacional? Gente, a fórmula, vocês vão ver que existe fórmulas para tudo, tá? Existe receita para tudo. Mas os ingredientes que muitas vezes a gente vai usar para a nossa receita não precisa ser a marca do outro. Eu vou fazer um bolo e não necessariamente a receita está dizendo que lá eu use 3 xícaras do produto X, mas no meu produto, na minha empresa, eu uso o produto Y. Então, a gente pode seguir a receita sim, tá? O ponto de equilíbrio operacional, eu posso seguir mais ou menos alguma outra empresa parecida? Eu posso ter ideias, gente, mas o ponto de equilíbrio operacional, eu vou conseguir fazer a receita dele com os meus números reais, tá? Então, não se esqueça, ponto de equilíbrio operacional é aquele 0 a 0, mas não é aquele 0 a 0. Eu comprei, vendi e pronto. Não, é aquele onde eu consigo provisionar e eu sei que no final do mês ele está pagando todos os meus custos, tá? Ele, inclusive, todos os custos é provisionado. E outra coisa, independente de você ter um negócio físico ou você ter um negócio online ou ter um negócio híbrido, todos têm um ponto de equilíbrio necessário, tá? E é necessário a gente colocar isso no momento de fazer a composição do nosso preço. Não dá, gente, não dá para trabalhar se faturei 100 mil reais, cobrir as despesas, faturei 110, estou feliz, faturei 90, estou triste e tal. Eu preciso ter uma meta, eu preciso saber qual é o ponto de equilíbrio necessário para cobrir isso. E o meu ponto de equilíbrio, vamos colocar aqui um exemplo, é 80, é 80, é 80. Se eu faturar 79, esse mês não está bom. Se eu faturei 81, ótimo, tá? Sobrou uma grana aqui no meu caixa tal, mas essa grana aqui, o que sobrou foi 1.000. Indiferente se tem no caixa 10 mil. Não, sobrou 1.000. Essa diferença que sobrou aqui é a diferença dos pagamentos que está provisionado. Eu estou falando isso para vocês porque eu vejo muitas empresas, elas não ter o seu ponto de equilíbrio necessário. Então, ela está sempre em busca de melhorar esse faturamento. E aí, para ir melhorando esse faturamento, muitas vezes ela vai aumentando os seus custos, né? Os custos operacionais, ela vai comprando mais, enfim, a margem dela não tem tantas alterações. O que tem muita alteração é o fluxo, né? Porque se ela vendeu mais, entrou mais, e às vezes ela jogou alguns custos lá para frente, ela contratou novas pessoas, mas ela vai pagar no mês seguinte, então mexeu muito no fluxo dela. E isso é diferente, tá? Então existe uma diferença aí de fluxo de caixa, é outro ponto que você precisa muito entender. Mas vamos voltar aqui para o assunto que hoje nós estamos falando de ponto de equilíbrio operacional. Então, o operacional é aquele valor que eu preciso para não perder, aquele valor que eu vou manter no 0 a 0, tá? Incluso o custo do meu produto, todas as despesas operacionais, aquela retirada necessária que eu preciso e eu preciso faturar no mínimo X por mês. Essa é a minha meta. Faturei 1.000 a menos, eu preciso rever alguns pontos na minha empresa, porque indiferente se o fluxo está tendo dinheiro, não significa que eu esteja tendo lucro, tá? Então, ponto de equilíbrio operacional é o 0 a 0. Mas, como eu disse, a meta é ter lucro, lógico, porque é assim. Olha, eu vou falar um exemplo para você. Quais são conhece, eu não sei qual a cidade você está, a localidade que você está agora, mas para um minutinho, dá uma olhada, pensa em volta de você, quantas empresas você conhece que elas seguiram uma linha reta,
e elas existem no mercado por 10, 15, 20 anos, mas elas estão ali, naquele mesmo patamar, ou seja, tá bom para ela está cobrindo os custos operacionais dela, ela está simplesmente trabalhando com o ponto de equilíbrio dela operacional e ela está sobrevivendo daquilo, mas ela não tem, ela não cresce, ela não sai daquele local. E para muitas empresas isso está bom, está ótimo. Eu não quero, eu quero manter essa linha reta. Eu não estou interessado em fazer investimentos, eu não quero crescer. E assim, muitas vezes tem empresas, gente, que passa 10, 15 anos e entra uma concorrência e às vezes desequilibra. Por quê? Porque ela não estava preparada para isso. E ela estava muito satisfeita em seu ponto de equilíbrio operacional. Ou seja, eu tenho uma boa retirada, está pagando as minhas despesas, tá bom, não quero, e é assim mesmo que eu vou manter. Mas as empresas que saem desse ponto de equilíbrio, que elas querem crescer, são as empresas que têm que ter um ponto de equilíbrio operacional. Além desse operacional, ela precisa também anexar o ponto de equilíbrio operacional e o financeiro. E qual que é a diferença? A diferença é, um ponto de equilíbrio operacional é que eu tenho um valor exato de quanto paga-se a minha empresa, quanto que eu preciso faturar para ficar no 0 a 0 e mais eu quero um lucro X por mês. Vamos colocar lá que eu quero que a minha empresa ela tenha uma lucratividade de 10% por mês. Paga-se tudo, retirada, mas eu quero que ela cresça 10% ao mês. Então, eu preciso de um X faturamento. Essa é a nossa meta. Ou seja, se eu faturei 80, eu sei que eu simplesmente cobri o ponto de equilíbrio operacional. Se eu faturei 100, eu estou cobrindo todos os pontos, todos os custos operacionais, mas eu estou aqui, neste valor, eu estou tendo a lucratividade X. E por que eu preciso ter isso? Quando você tem uma empresa e uma sociedade, em alguns casos, sociedade, a gente tem a retirada mensal, mas a gente precisa ter retiradas. E como que a gente faz isso? É através desse ponto de equilíbrio financeiro. Ou seja, a minha empresa, ela lucrou X por mês e eu faço uma retirada semestral ou anual ou chega no final de um período, os sócios, ou se eu não tenho sócios, mas eu tenho lá uma lucratividade de 100 mil reais, o que que eu resolvo? Eu resolvo que 50% disso aqui é meu, porque é o meu lucro, o valor que eu investi dentro da minha empresa, e esse valor é meu e eu posso fazer o que eu quiser, eu posso inclusive comprar outras coisas, investir em outras coisas, e outros 50% eu vou reinvestir na minha empresa para que ela cresça, tá? Então, quando nós falamos em retiradas de lucros, nós estamos falando que é sobre o capital, o ponto de equilíbrio financeiro que foi calculado anualmente. Então, gente, a gente precisa entender, não é chegar no final do ano e falar, ai, sobrou tanto, não quero nem saber, vou tirar o meu, ou não, a gente tem que calcular isso mensalmente, tá? Para isso, a gente precisa ter o valor mínimo de faturamento que cubra os custos e que tenha X valor. E isso eu tenho que calcular mensalmente, tá? E acompanhar. O que que acontece inverso? Às vezes tem pessoas que ela teve um faturamento maior este mês, mas o lucro dela não foi, ela aumentou o faturamento. Só que para esse faturamento ela aumentou porque ela teve um X 20% a mais de vendas. Mas para ter esses 20% a mais de venda, ela precisou também aumentar seu estoque, ela aumentou os custos lá. Só que assim, o que que ela fez? Ela dissolveu isso, né? Ela dissolveu lá os custos de
produto durante os próximos 6 meses, algumas despesas só vai vencer no final do mês. Então, o que ela faz? Ela pega aquele valor do faturamento que melhorou, ela retira isso, ou às vezes ela acaba pegando este valor e investindo em causa própria. E às vezes ela, sobrou um dinheiro, eu vou trocar de carro, eu vou comprar um imóvel, eu vou tirar as férias. E aí o que acontece? Ela tirou um valor que não lhe pertencia, que não estava calculado. E aí, às vezes, chega no final do ano, você vai precisar trazer esse dinheiro de volta, e como você não tem esse dinheiro de volta, você acaba usando dinheiro emprestado, dinheiro de instituições financeiras. Eu não tenho absolutamente nada contra, e vocês vão ver que quando nós formos falar de ponto de equilíbrio econômico, dinheiro de capital externo é bom, desde que nós tenhamos consciência, desde que nós usamos com sabedoria, tá? Então, o ponto de equilíbrio financeiro, ele é o valor que eu preciso faturar mensalmente para cobrir todos os meus custos reais, os que vencem neste mês, os que estão provisionados, e que me dá X de lucro mensal. A minha empresa precisa faturar mensalmente este valor. Se ela faturar este valor, eu sei que eu estou cobrindo todos os operacionais e estou tendo o lucro X. Mas não significa que eu posso simplesmente ir lá retirar esse lucro a hora que eu quero. Eu preciso criar o hábito de fazer retirada dos lucros semestral, anual, e preciso saber o que eu vou fazer com esse lucro, tá? Eu vou usar o valor total para retirada, ou eu vou usar o valor 50% para reinvestir na minha empresa e gastar só 50%? Aí sim, tá? Gente, eu já vi muitas empresas, elas acabar usando o dinheiro da empresa para causa própria. Ela compra terreno, ela compra carro, e aí chega lá um determinado período, ela não consegue entender por que de repente o produto dela estava vendendo bem e parou. Mas não é que parou. Você usou o dinheiro para causa própria. E talvez o que você precisaria entender é que, mesmo ela tendo aquele fluxo de caixa, o que te pertencia era X. E esse X não poderia ser retirado, você teria que usar ele dentro do fluxo da sua empresa, tá? Então, eu posso fazer o que eu quiser, sim, com o lucro financeiro, desde que eu tenha esse ponto de equilíbrio financeiro. E para isso, eu preciso saber como que eu calculo isso, tá bom? Então, para isso existe uma fórmula que é ponto de equilíbrio financeiro. E agora vamos falar sobre ponto de equilíbrio econômico. O ponto de equilíbrio econômico, gente, ele abraça tudo isso. Ele cobre todos os meus custos operacionais, ele me dá um lucro X todos os meses, e eu tenho um valor que eu vou usar para reinvestir na minha empresa usando o capital externo. Porque não tem nada de errado em usar o capital externo, desde que nós entendamos o seguinte: o banco é uma empresa, tá? Você comercializa sapato, roupa, comida, não sei, não importa. O banco comercializa dinheiro, tá? E como que ele comercializa isso? Ele tem um produto barato e ele tem um produto caro. Se você precisar de dinheiro para cobrir caixa, se você precisar de dinheiro porque você não estourou o seu limite, porque você precisa emprestar para cobrir capital de giro, se você não dá garantias para o banco, esse dinheiro é caro. Mas, se você souber usar ter um bom relacionamento com o banco, você ter um bom score no mercado, né? Se você tem um bom histórico de pagamentos e você não demonstra que você não precisa do banco para cobrir custos que foi mal planejado, mas sim
custos para crescer, você pode sim ter um empréstimo com dinheiro mais barato. Geralmente esses empréstimos, eles são feitos com garantias, tá? Outra coisa, por isso que nós temos que saber exatamente quando nós vamos pegar um capital externo, nós temos que saber exatamente aonde nós vamos colocar ele. Porque senão, gente, você vai cobrir um rombo e depois você vai abrir outro rombo, você vai abrir outro rombo, e se você deu alguma garantia, com certeza essa garantia você vai perder essa garantia. Então, por isso, antes de usar, você precisa ter certeza de que isso vai te trazer um retorno financeiro, mesmo que seja futuro, mesmo que agora você tenha que sacrificar um pouco, mas isso foi muito bem planejado. Lógico, risco sempre existe, mas é diferente você pular de um paraquedas, de um avião sem paraquedas e com paraquedas. Os riscos de você cair existe, mas com paraquedas é menos, né? Então, cuidado quando você vai usar o capital externo. Para isso, a gente usa o ponto de equilíbrio econômico. E o que, que tem nesse econômico, então? Tem todos os meus custos operacionais, tem o lucro planejado, tá? Que a minha empresa vai dar, e o valor que eu vou investir. Então, eu tenho um projeto, eu preciso aumentar a minha empresa. Para isso, eu vou precisar de um capital externo de 100 mil reais, só que para isso eu vou já colocar dentro como meta de faturamento. Então, agora eu preciso faturar. Antes eu precisava faturar 100 mil reais por mês, tá? Dentro desses 100 mil reais estavam inclusos todos os custos operacionais e o lucro de 10% planejado. Agora, como eu quero fazer um investimento e eu quero que a minha empresa se pague esse investimento, e eu quero que ela comece a se pagar daqui 6 meses, porque daí daqui 6 meses, aí sim eu vou começar a melhorar a minha capacidade de produção e automaticamente eu vou melhorar o meu lucro. Então eu preciso agora faturar 120 mil reais por mês. E a partir de agora, essa é a minha meta, faturar 120 reais por mês, 120 mil reais por mês. Então, o ponto de equilíbrio econômico é aquele onde engloba, né, o operacional, o financeiro e o investimento, né, o valor que eu preciso investir. É muito importante, gente, nós termos esse valor. E como que eu calculo isso, tá? Bom, a fórmula, ela é universal. A fórmula, se você clicar agora no Google, por exemplo, você vai lá, qual é a fórmula do lucro operacional? Ela é uma fórmula simples, tá? Que não tem por que eu não falar aqui para você, porque ela está aí, ela está disponível. Mas o que, que é o diferente? O diferente é que os meus ingredientes é diferente dos ingredientes que o vizinho usa. Então, para eu saber qual é o meu ponto de equilíbrio econômico, o ponto de equilíbrio operacional, eu preciso simplesmente colocar lá quais são todos os meus custos fixos dividido pela minha margem de contribuição, ou seja, aquele valor que sobra para mim quando eu tiro todos os meus custos variáveis, que é o custo do fornecedor, os impostos, antecipações, se caso eu faça ou não, enfim, eu preciso de retirar isso. Então, a fórmula, gente, que você vai usar é custo fixo dividido por margem de contribuição, tá? Aí eu pego esse valor vezes 100. É uma fórmula simples, só que aí eu vou acrescentando. É custo fixo, mas eu quero mais 10 mil de lucro por mês e mais 5 mil reais que vai ser o investimento. Aí eu vou somar esse valor e vou dividir pela margem de contribuição e vou fazer vezes 100, tá? Mas lembre-se, não é colocar um custo fixo que você acha, um custo fixo que você tem uma ideia, tá? Não, gente. Qualquer número que você coloque para fazer esses cálculos que não esteja certo, você pode sim estar dando um tiro no seu pé, tá? Então, faça todos os seus custos fixos
Não esqueça de absolutamente nada. Não releve nada. Inclusive, coloque lá qual é o valor da minha retirada. Tenha isso muito, muito definido. Não chute valores, tá? Não copie o vizinho. Eu sempre falo, o vizinho, ele pode até ter um produto muito parecido com o meu, ele pode ter uma instalação muito parecida com a minha, mas tem detalhes que o vizinho talvez faça e talvez a gente não faça. Então tem detalhes lá, quanto que o vizinho tira? Ah, o vizinho fala para mim que tira 5 mil reais. Mas será que o vizinho realmente tira 5 mil reais? E se o vizinho estiver falando para mim que ele tira 5 mil reais, mas na verdade ele tira 4.990? Já dá uma diferença, não é? Ou, sabe, ou eu acho que eu tiro 5 mil reais, mas se eu nunca fiz isso na ponta do lápis e eu acabo levando todos os meus boletos para pagar na empresa, ou eu vou tirando conforme vai sobrando e eu nunca parei para olhar. Então, gente, esse é o risco. Não é a fórmula, tá? A fórmula, você acha ela, você pode bater aí na internet, você vai achar. Se você ficar com dúvida, eu mando a fórmula aqui para você, não tem problema nenhum. O problema é os números que fazem parte desta fórmula, tá? É esses os números que têm que ser reais, não é chutômetro, tá? E pense, hoje você está tendo um ponto de equilíbrio operacional ou você está englobando lá onde você está tendo um financeiro desejável, você está colocando no seu preço o valor suficiente para ter um capital externo para investir, ou você, pelo contrário, você está usando o capital externo hoje para cobrir rombos, porque a conta sua não está fechando no final do mês. Se a conta, gente, não está fechando no final do mês, e eu sempre falo, uma hora a conta chega. E muitas vezes pega as pessoas de surpresa. E uma das dores, gente, que eu ouço muito é, eu não consigo entender, porque eu vim lá, janeiro, fevereiro, março, abril, tal, tava sobrando dinheiro, tinha dinheiro, eu tava conseguindo pagar todas as contas e tal, não sei o quê, e de repente começou a faltar. E aí eu falo, mas qual que era o valor necessário? Esse valor necessário estava todos os custos? Você separou todos os custos, inclusive aqueles custos que está vencendo no final do ano? Ou você acabou usando esse dinheiro porque você achou que estava sobrando e você acabou usando ele? Às vezes nem foi em causa própria, viu, gente? Às vezes você acaba comprando um computador novo, mudando uma pintura de uma sala, sabe? Enfim, a gente acaba usando, que também não tem nada de errado a gente usar. A gente só tem que saber que aquele dinheiro que nós estamos usando naquele momento, ele realmente ele está definido para este fim, ou eu estou usando um dinheiro que é para outra finalidade e eu não estou fazendo essa projeção certa. Então, faturar certo, gente, é a receita do bolo. Mas esse faturar certo não é faturar mais, tá? Lembre-se, faturar certo muitas vezes não é faturar 1 milhão. Se você faturar 1 milhão, mas os seus custos estiver em 999 e você faturar 1.100.000, você vai necessariamente, muitas vezes, você vai aumentar esses custos. Então, se está aumentando na mesma proporção, mesmo que você esteja projetando essas despesas lá para o futuro, não vai resolver nada, tá? Você está tendo um fluxo, que aí é o outro ponto. Cuidado, o fluxo de caixa, ele precisa ser direcionado todos os meses. Você precisa saber se o que você está pagando hoje é resultado de coisas que talvez você já usou lá 2, 3 meses atrás. Então, mas eu preciso saber o ponto de equilíbrio necessário e quanto que eu estou ganhando. E hoje a minha empresa, ela está faturando o ponto de equilíbrio operacional, ou seja, a minha empresa está no 0 a 0. Tá bom para mim, estou sobrevivendo da minha empresa, não tenho sonhos, não quero crescer, mas também vai chegar no final do ano, não vai sobrar,
tá? Então, eu preciso colocar isso dentro dos meus cálculos. Então, eu preciso ter o ponto de equilíbrio financeiro necessário e lá, seja lá semestral, anual, se eu tenho sócios ou se eu não tenho sócios, aí sim eu vou sentar e falar, nós calculamos um lucro mensal X e no mês de janeiro alcançamos 100%, no mês de fevereiro não alcançamos, e assim vai. Ou seja, daquele lucro projetado sobrou isso. E é isso aqui que nós temos. É isso aqui que me pertence e que te pertence. Não é aquele giro, aquele valor, gente, que sobrou dentro do caixa e que muitas vezes a gente acaba confundindo. Então, eu espero que você tenha entendido a diferença de um ponto de equilíbrio e o que é um ponto de equilíbrio operacional, um ponto de equilíbrio financeiro e um ponto de equilíbrio econômico, tá? É necessário ter os três, mas calma, cada um. Vai primeiro, chegue no seu ponto de equilíbrio operacional. Aí sim, já a minha empresa, ela está conseguindo andar com as próprias pernas, agora sim, vamos. Porque muitas vezes, para ter esse lucro e eu tendo uma concorrência, às vezes eu preciso me solidificar no mercado primeiro. Eu preciso plantar melhor, né? Eu preciso deixar a coisa bem certinha. Mas eu preciso ter certeza absoluta que mesmo que eu não esteja tendo esse lucro financeiro que eu desejei, mas pelo menos eu estou me pagando, tá? A minha empresa, ela está se pagando. E aí, depois de algum tempo, eu vou lá e coloco, não, a partir de agora eu quero um lucro. Para quê? Quanto que eu preciso faturar mensalmente? É possível? Sim, é possível. E aí sim você vai crescendo gradativamente. Lembre-se, existem dois tipos de empresas. Aquela empresa que ela nasce e ela fica 15, 20 anos e às vezes ela passa de pai para filho, mas ela nunca almejou, ela nunca planejou o crescimento. Existem aquelas empresas que 5, 10 anos, aquela pequena empresa que às vezes abre na rua da nossa casa e a gente fala, nossa, a empresa tem só 2 anos. Olha o tanto que ela cresceu. E às vezes a outra empresa está ali, nossa, ela está ali faz 15 anos. E aí às vezes ela vai acordar quando o outro acorda. Quando o outro aparece, né? Então, é aquela empresa que para ela estava tudo bem, que não foi, não tinha grandes sonhos. Então, para crescer, a gente precisa. E uma das coisas mais importantes para a gente crescer, eu diria assim, ó, o ponto ideal, o ponto necessário para abrir uma empresa é achar quanto eu preciso faturar mensalmente. Sem isso, gente, não vale a pena. Entrar em qualquer negócio é a mesma coisa do que você pular de paraquedas. Se você pular de paraquedas, pular de avião. Aliás, se você pular de um avião, mas se você tiver com um paraquedas, se você tiver sido instruído e analisar se esse paraquedas está certo, se ele foi bem alinhado, tal, é totalmente diferente do que eu pular, né? Se eu pular. E aí eu vou contar com a sorte. E aí, às vezes, muitas vezes, gente, não é a sorte. É simplesmente a gente não fez o dever de casa antes, a gente não analisou isso. Então, eu espero, sinceramente, que essa aula hoje sobre ponto de equilíbrio, ela te ajude muito a refletir. E se caso você ficou com alguma dúvida em relação a esse assunto, pode mandar para mim, tá? Se você quiser, Teca, coloca aqui a fórmula. Coloco a fórmula para você, te dou até um exemplo de como calcular isso, tá? Mas não é a fórmula, tá, gente? Primeiro eu preciso entender quais são os meus números. E os meus números é único, tá? Posso ter a empresa do vizinho muito parecida com a minha, mas os meus números é meu, tá? Essa é a ideia. Um grande beijo e que isso possa te ajudar muito a ter o seu negócio em dia e que você tenha uma história de empreendedorismo muito boa, tá? Que você cresça. A ideia é ser um empreendedor. Só por ser, não dá, né? A gente tem que ter lucro, a gente tem que ter qualidade de vida, a gente tem que merece, né? Nós merecemos uma vida melhor, não só para nós, como os nossos filhos. Para isso, a gente precisa entender aonde, por quê, como funcionam essas regras financeiras.